Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Então sejam bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é espiritual, ela não é física, palpável. A Igreja de Cristo ela não tem um pastor para o povo apalpá-lo, né? A Igreja de Cristo, o nosso pastor, ele é espiritual. Então, meus amados, sejam mais bem-vindos a uma ministração da graça de Cristo. Uma ministração que vai nos fortalecer mais uma vez, né? Vai nos alimentar. E assim nós estamos alimentados, nós vamos entender o engano que existe aí por fora, nessas chamadas igrejas, onde tem um pastor físico, lá em cima no local chamado altar, que é a Igreja de Cristo, não tem altar. Igreja que tem altar, ela é pagã, ela não tem Cristo. A igreja que tem altar não tem Cristo. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a este conhecimento. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tanto no YouTube, tanto no Facebook, e dá um like nessa página, nesse canal, se inscrever lá neste canal, em Nova Aliança, para que assim o YouTube ele venha expandir este vídeo, né, por outras redes sociais. O YouTube faça engranjar esse vídeo com outros vídeos que você vai clicar e vai assistir. Quando você pensar que não, o vídeo aparece. E você vai gostar dessa pregação. Você vai ouvir, mas, poxa, que pregação diferente, né? Eu me interessei, eu gostei. Foi assim que aconteceu comigo. Eu assisti no canal, no YouTube, e de repente me entra este canal, né? E eu comecei a assistir esse canal e gostei, né? E vi que realmente bate com a palavra, o que essa pessoa estava falando, conferia com o Evangelho de Cristo. Enquanto se prega por aí, dentro dessas chamadas igrejas, não confere com o Evangelho de Cristo. E eles ainda dizem que é o Evangelho de Satanás. Mas deixa para lá, né? Vamos à nossa ministração. A paralisia de uma vida religiosa. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. A paralisia estatizou de uma vida religiosa, né? E para acompanhar comigo, eu vou pedir para você abrir duas coisas. Abrir a sua Bíblia e a sua mente, né? Aqui é o único lugar onde você não precisa abrir a sua carteira. O único lugar, né, meus amados? Então abra a sua Bíblia livros aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Vamos acompanhar comigo. Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente para a palavra da justiça, porque é criança. Então, meus amados, Paulo pregando aos Hebreus,
E com esses olhos iluminados, que hoje eu enxergo, antes eu era cego, mas hoje eu enxergo, eu vejo que a igreja chamada de Cristo estatizou, parou há 2000 anos atrás. A igreja de Cristo, vê se você entende de outra maneira, a igreja de Cristo apostatou, parou, antes da cruz. A igreja ela não passou para o outro lado, ela não conseguiu passar. Por que ela não conseguiu passar? Porque ela ficou nos ensinamentos dos princípios da lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela teve seu fim. No seu aspecto espiritual, ela teve o seu fim na cruz. Mas no aspecto físico, no aspecto judiciais, né? Como é que eu posso dizer mais para você entender? Então, meus amados, nesse aspecto, durou até o ano 70, né? Vê se você me entendeu. No aspecto espiritual, a lei de Moisés, ela acabou na cruz. Mas no que se tangia as ordenanças, as coisas físicas da carne, ela durou até o ano 70, quando o templo foi abaixo, porque não podia, a lei espiritual, que é a graça de Cristo, ela não podia permanecer cruzando com um pacto carnal, que era a lei de Moisés, né? Era homem como sacerdote, homem como apóstolo, homem como profeta. Então, na lei de Cristo, nada disso existe. Na lei de Cristo não existe homem com essas merecaturas, como é que chama? Me perdoe que eu só tenho a primeira série. É obrigado a vir aqui trazer a cara para bater. Para esses cães que fizeram teologia, né? Que tinham a obrigação de ler o Evangelho de Cristo para a igreja e mostrar que posição a igreja se encontra. Eles não fazem isso, né? Então, na sua menecatura, existe homens como pastor, como apóstolo, como sacerdote, como bispo, como tudo. Mas na igreja de Cristo não existe nada. Por que não existe homens com essas menecatura? Porque a igreja de Cristo ela é espiritual. Ela é 100% espiritual. Então não existe nada físico. Então quando você vê uma pessoa aparecer nessas redes sociais, se declarando, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, corra deles, porque são cães enganosos, né? Então, meus amados, e a igreja de Cristo, ela ficou que nem criança, sem o entendimento dessas coisas. A igreja de Cristo, ela parou no antes da cruz. A igreja de Cristo, ela parou vendo um homem andando pelo deserto, que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era um cristão. Jesus de Nazaré era um homem religioso, judaico, era um judeu que seguia as religiões de Moisés. Então, antes da cruz, que a turma aí, os religiosos, né, bate o pé
e diz, que Maria era cristã, que Judas era cristão. Não era cristão. Porque quando esses homens estavam andando lá na terra de Israel, eles andavam com Jesus, não existia cristianismo. Cristão só após a cruz, meus amados. Então não adianta querer se enganar, meus amados. Vocês têm que dar ouvido à verdade, para só então você se libertar das unhas desses cães malvados que têm tratado a igreja de Cristo como ovelha. Mas a igreja de Cristo não é mais ovelha. A igreja de Cristo, ela é filha. Todos que são de Cristo são filhos. Então, se eu digo que eu sou uma ovelha de Cristo, de Cristo, né, que no caso seria Jesus de Nazaré, eu não sou filho. Nós recebemos, nós passamos disso aí, nós fomos promovidos. Então, hoje nós somos filhos de Deus. Então, esses cães gulosos, eles tratam a igreja como serva de Deus. A palavra servas, que acaba não sendo, nem sendo serva de Deus, porque Deus não tem obra nessa terra. A obra de Deus está muito bem clara e definida, que Deus, quando fez o mundo, Ele terminou a sua obra. Isso eles pregam, né? Mas não respeitam. Ele terminou a sua obra em 7 dias e finalizou a obra dele em 7 dias. Veio a manifestação de Filho e na cruz ele abriu um braço para um lado, abriu um braço para o outro e disse: está consumado, está feita a obra. Então não deixou obra para os homens fazerem. Mas esses cães gulosos, com uma menecatura de pastor, diz que a igreja é serva, diz que você tem que ser servo. E não, nem de Deus você consegue ser servo, porque Deus não tem obra. Você vai ser serva, e servo de quem? Do homem, desses cães gulosos, que põe medo em você e faz você ficar escravos deles, dando o seu dinheiro para eles. Então, meus amados, se você dá ouvido à palavra de Deus, ela vai te libertar. Amém, meus amados? Deixa eu continuar, que eu não quero me demorar. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. E eu também falo para você nessa noite que está me ouvindo, que está me assistindo. Isso eu falo, portanto, e em Cristo eu testifico, que Cristo não tem obra nessa terra. Não tem obra. Ele tem filhos. Cristo não tem servos nessa terra. Ele tem filhos. Filhos não podem ser servo, meus amados. A palavra de servo quer dizer escravo. Deus não tem nós como os escravos. Ele tem nós como os filhos dele. Então eu não posso prender você a mim e fazer você ficar cativo daquilo que eu possa fazer por você, que eu não posso fazer nada por você. Você não pode ficar esperando que eu venha orar por você. Eu não posso orar por você, porque assim como o seu filho, você também é um filho, é uma filha de Deus. Então, com o mesmo poder que eu tenho para falar com Deus, você também tem esse poder para falar com Deus, porque você é tanto filho como eu.
Então eu não tenho como orar por você, eu não tenho como pôr a mão na sua cabeça, porque nós estamos no mesmo patamar de filhos. Estamos no mesmo patamar. Se eu for orar por você, o que é que eu vou dizer para você? Eu vou dizer para você, você não é filha de Deus. Só eu que sou filho de Deus. Se eu for pôr a mão na sua cabeça, eu vou dizer que você não tem nada com Deus. Eu que tenho tudo a ver com Deus. E é exatamente isso que esses cães gulosos têm feito a igreja pensar. Que a igreja ela depende de um homem para orar por ela. Que a igreja depende de um homem para pôr a mão na cabeça dela. Que a igreja depende de um homem para dizer o que ela tem que fazer. Que a igreja depende de um homem para dizer o que ela tem que comer. Sendo a igreja filha, no mesmo patamar que eu estou, que todos nós estamos. Se nós estamos no mesmo patamar, ninguém tem mais poder do que o outro. Ninguém tem essa como é que chama a palavra? De ser agradado mais do que o outro. Do mesmo jeito que Deus gosta, Deus ama um filho, Ele ama todos, independente do que ele seja. Não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre, não importa que ele é preto ou que ele seja branco, não importa, porque rico é a carne, pobre é a carne, preto é a carne, branco é a carne, e nós somos filhos de Deus espiritualmente. Assim como Ele é Espírito, nós também somos Espírito, filhos de Deus. Então isso é muito bom quando nós entendemos isto. Quando nós entendemos isto, nós não vamos atrás de homem em busca de nada. Nós vamos atrás de um homem para fazer uma obra na nossa casa, um pedreiro, um carpinteiro, um pintor. Você está me entendendo, meus amados? Um eletricista. Então são essas coisas que nós vamos atrás do homem, mas para ir atrás do homem para nos mostrar que posição nós estamos em Deus, isso é um engano. E você não pode entrar pela porta do engano. O que está acontecendo por aí, que tem cães por aí que estão metendo a mão na cara dura do bolso do povo. E eles ainda dizendo amém, amém, amém. Oh, que maravilha! As pessoas sendo roubadas, sendo chamadas de ladrão, de ladronas. E elas dizendo amém, amém, amém. Então, meus amados, é preciso que haja um livramento, né? Você precisa ser salvo sim, mas não para a vida eterna, porque você já veio salvo do céu. E é para lá que você vai voltar. Você precisa ser salvo sim, mas é das mãos desses cães gulosos. Das mãos desses enganadores, com título de profeta, com título de apóstolo, com título de pastor, com título de sacerdote. Você precisa correr dessa raça. São todos enganadores. Todos enganadores. Efésios capítulo 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios. Paulo está se referindo aos gentios não convertidos, né? Aos gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos
obscurecidos de entendimento. Obscurecido de entendimento. Então, por mais que você seja uma pessoa que bebe, que joga, ou então vice-versa, por mais que você vá num local chamado igreja, você pode estar obscurecido do entendimento de que de Deus você não pode se desviar. Nós não podemos de maneira alguma se desviar de Deus. Nós se desviamos de quê? Do entendimento do que nós já viemos do céu salvo e para lá nós voltaremos salvo. E a carne? A carne não tem jeito, vai virar pó, não tem outro jeito. E é preciso que você aceite isso. Se você não entender que essa carne vai virar pó, você nunca vai se libertar. Nunca vai se libertar. Obscurecido entendimentos alheios, né? Alheios à vida de Deus. Você entendeu? Entendimento obscurecido do entendimento de Deus. Alheios à vida de Deus. As pessoas, os chamados religiosos aí, não tem. Não tem. E por mais esforço que aquela igreja, aquela religião, aquela seita se esforce a ponto de se passar até por como é que chama? Por cientista cientista em religião, é a mais enganada. É a mais enganada. É a mais enganada. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. A pessoa que diz que se não se batizar nas águas não pode ser salva, a pessoa vive numa tremenda ignorância. A pessoa dizer que se não comer de um pedaço de pão, não beber de um copo de suco, não terá salvação, vive numa tremenda ignorância. E é dolorido eu falar essa verdade, mas eu vou ter que falar. Eu conheço gente que gastou mais de 15 mil reais para formar um casamento, para só então a pessoa poder comer do pão e do suco, porque se não tivesse um casamento formado, não podia. E isso é bíblico? Não é. Mas por que as pessoas aceitam esse tipo de ensinamento? Porque não tem o entendimento à vida de Deus. Tem entendimento à vida dos homens. Então esses chamados pastores, que não são pastores, eles não procuram mostrar você em Deus. Eles querem mostrar Deus em você. Como? Se Deus está num patamar lá em cima. E é dessa maneira. E como eles não podem mostrar Deus em você, ele vai tentando, lhe enganando. Tentar mostrar Deus em você. Mas primeiro a pessoa tem que entender quem é Deus, quem Ele é. Né? Lembra o versículo todo? Pela dureza do seu coração. E abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 6. Versículo 6. Profeta. Oséias era um pequeno profeta, né? Um profeta menor. Dos menores profetas.
6,6. E, pois, misericórdia quero, e não sacrifício. E não sacrifício. E conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Mas é isso que se prega dentro dessas chamadas igrejas. Quanto mais maior, você entende como eu acabei de falar para vocês. Quanto mais maior for o açarpão, maior é o engano. Maior é o engano. Porque nesses açarpão, principalmente os grandes açarpão por aí, o que é que eles pregam? Quanto mais sacrifício, melhor. Quanto mais holocausto, melhor. Por que melhor? Porque vai parar nos cofres deles. Vai parar no cofre deles. Eles dizem que é para a obra de Deus. Mas você, quando vai puxar a vida, a capivara desses canalha, quem é? Acho que ele vivia, se não me falha a memória, num açarpão chamado Brasil para Cristo. Lá, ele se viu homem, e ele viu, não, eu posso arrumar quem sirva a mim. E assim eu deixo de servir o homem, se eu arrumar quem sirva a mim. Aí abriu o quê? Um açarpão para ele. Não tinha dinheiro para pagar o primeiro aluguel. O que é que ele fez? Ele, tendo a certeza daquilo que ia fazer, né, que ele conhecia muito bem o que eles faziam, que tipo de obra que eles faziam, isso ele entendia muito bem. O que é que ele fez? Pediu para a mãe empenhorar o apartamento dela, para que com aquele dinheiro ele pagar os primeiros meses de aluguel do salão alugado. Ele sabia na certa que ia dar certo, porque o engano, é fácil enganar uma pessoa que não tem o entendimento de Deus. É facílimo demais. Então ele apostou, e apostou tudo. A senhora pode empenhorar o apartamento que eu garanto que você vai ter, eu vou te dar um outro apartamento. E assim aconteceu. Aí veio um outro lá de Minas Gerais, com uma marmitinha, porque não tinha dinheiro para comer no restaurante. O que foi? Se aliou a ele, e lá junto com ele começou, saiu quando viu que tinha dinheiro suficiente, né? O pai, o primeiro, teve que empenhorar o apartamento da mãe. O filho que estava lá dentro, já roubando para essa intenção, quando ele se viu com dinheiro, com grana, que dava para pagar seus primeiros aluguéis, ele, ó, perna para quem te quer. Aí tá aí, ó, apostou todas as fichas e acertou. Porque o engano, meus amados, é fácil da pessoa aceitar. É só eu chegar aqui e falar para você que você vai ganhar um carro novo, 0 quilômetro, se você ficar aqui me assistindo. Aqui vai ter muita curtida se eu falar isto. Vai ter muita curtida. As pessoas vão se inscrevendo lá no meu YouTube, vai disparar. Se eu chegar aqui e falar que se você se inscrever lá no YouTube, no meu canal, Éden Nova Aliança, que você vai, Deus vai te dar um carro 0, eu não vou poder mais ver o tamanho das numerações que vai lá de inscrição. Mas eu não posso fazer isso, porque isso é engano, é mentira. E eu não estou aqui para te enganar, estou aqui para te falar da verdade do Evangelho de Cristo para você. Então, meus amados, é dessa maneira que as coisas andam por aí, né? O profeta falando antes de Jesus de Nazaré. Olha,
Deus diz por minha boca, né, que era Deus falando pela boca do profeta Oséias: ó, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Eu não quero sacrifício. Eu não quero oferta. Eu não quero holocausto. Eu quero misericórdia. Que vocês tenham misericórdia do meu povo. Vocês tenham misericórdia dos meus filhos que estão aí nessa terra, participando de carne e sangue, como Jesus de Nazaré participou. Eu quero que vocês tenham misericórdia deles, mas eles não tiveram de misericórdia. Tem que fazer sacrifício. Quanto mais sacrifício, melhor. Volte em Hebreus, nós estávamos em Hebreus 5, volte em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo do 11 ao 18. Versículo 11. Ora, Paulo tentando mostrar aos hebreus que o sacrifício de Jesus, segundo aos olhos da carne, não tinha feito efeito. Por quê? Porque a lei espiritual já tinha acabado ali na cruz. Mas como eles não entenderam, aí continuou com a mesma roubalheira, sacerdote roubando a igreja de Cristo, né? Ora, todo sacerdote se apresenta. Cristo já tinha acabado com isso. Espiritualmente, sim. Mas fisicamente, eles estavam lá para roubar, tomarem dinheiro do povo e ficarem como intercessor entre o povo e Deus. E Jesus de Nazaré já tinha falado: olha, vocês tenham paciência. Eu vou voltar e vou acabar com tudo isso aí. E no ano 70 ele voltou. No ano 70 ele voltou, usou a espada romana para derrubar tudo aquilo lá e colocar fogo em tudo aquilo lá. Foram muitos mortos, milhares e milhares de pessoas mortas. Outras conseguiram fugir, né? O mesmo que conta, o mesmo que relata a história, não conseguiu fugir, por exemplo. Esse não teve a mesma sorte que os outros. Este foi pego, né? O mesmo que relata a história. Esse foi pego. E os outros conseguiram fugir, e muitos foram cativos, né? Servindo de escravo para os soldados romanos, para Roma, né? Então foi desta maneira, e a igreja está aí. Hoje a igreja está escrava livremente. A igreja hoje ela não está escrava obrigada, ela está escrava livremente. E estão escolhendo ser escravo. Estão escolhendo. Por quê? Porque não dão entendimento. Porque ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser escravo. Se a pessoa tem um entendimento que pode sair da escravidão, ela não vai ser escrava. Né? Mas a igreja de Cristo está aí, sendo escrava, livre e escrava, ao mesmo tempo. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Sacrifício que já tinha perdido o seu valor, mas ele estava aqui oferecendo sacrifício ainda, né? Oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca jamais pode remover
pecado. Nunca, jamais. Pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Para sempre. Você vê que o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício que passou, né? Um sacrifício que serve até hoje. Tem uma palavra uma palavra que se adequada a isso aí. Eu esqueci dessa palavra, né? Mas tem uma palavra que se dá a isso, né? Um sacrifício que não ficou estatizado lá no ano 70 ou no ano 33, que foi o ano do sacrifício, né? Não ficou, passou. Então, foi o sacrifício para sempre. Para sempre. Então, foi esse sacrifício de Jesus que anulou os outros todos. Para sempre. Mas a igreja de Cristo veio aí fazendo o sacrifício, porque um homem diz que quanto mais sacrifício, melhor. A igreja não tem esse entendimento, diz mesmo, né? Vou mudar a minha casa, vou vender a minha casa, vou dar para eles, vou pôr numa fogueira santa para queimar, vou pôr o meu salário para queimar, eu tenho 2 terrenos, vou vender um, vou pôr lá para queimar. Uma pessoa dessa está louca. De Deus ela não entende mais bolufa nenhuma. Nem de Bíblia, quanto mais de Deus ela entende. Nem de Deus, nem de Bíblia ela não entende nada. Para sempre, o único sacrifício pelos pecados. Então, se o sacrifício foi feito, como que Deus... Ele fez o sacrifício do seu filho de uma vez para sempre, o único sacrifício pelos pecados. Como que eu posso dizer que eu tenho pecado? Como que eu posso dizer que eu sou um pecador? O que é que eu estou falando? Quando eu falo que eu sou um pecador, eu tenho pecado, eu estou dizendo o quê? Estou blasfemando do sacrifício de Cristo. Estou blasfemando. Porque ele falou que foi de uma vez por toda, de uma vez para sempre. Para quê? Para destruir o pecado. Né? Vamos ler aqui mais. Oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados. Aí depois que ele fez isso, ele assentou-se à destra de Deus. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos seja posto por estrado dos seus pés. E isso aconteceu no ano 70. O que faltava de inimigo para derrotar, ele voltou no ano 70, usando a espada dos romanos, destruiu todos. Destruiu todos. Então, se eu tenho inimigo ainda, eu estou mentindo. Estou dizendo que ele é mentiroso. Ele não destruiu, né? O inimigo seja posto por estrado dos seus pés. 14, nós vamos ler até o 18, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou. Aperfeiçoou? Ou é o homem que precisa aperfeiçoar? Mandando você fazer sacrifício, mandando você tomar suco, mandando você comer pão, mandando você tomar banho em piscina. Ele aperfeiçoou ou não? A palavra está dizendo aqui, aperfeiçoou. Então, são essas palavras que as pessoas chamam evangelho de Satanás. Isso é o evangelho de Satanás, é isso que Satanás quer. Mas está escrito, aperfeiçoou ou não aperfeiçoou. É para você ver o que esses cães gulosos conseguiu fazer na mente de um religioso. Destruiu. O homem destruiu a mente dos crentes.
Porque a palavra está dizendo aqui que aperfeiçoou. Se ele me aperfeiçoou, que pecado que eu tenho? Que pecado que eu tenho se ele me aperfeiçoou? De uma vez para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? 15. E disto nos dá testemunho. Quem é que dá testemunho disso? Quem é que confirma isso, meus amados? É o crente que vai lá na frente do chamado altar e diz: pastor, eu era pobre, e quando eu cheguei aqui meu senhor já estava. Eu era pobre, eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma Ferrari, hoje eu tenho 2 apartamentos, hoje eu tenho 2 sítios. Então tu roubou, desgraçado. Tu roubou. Aí as pessoas que estão ouvindo aquilo lá, né, ficam olhando, uma olhando para a outra, para a esquerda, outra para a direita, e te pergunta: você conhece quem é? Não conheço não. Por quê? Foi comprada. Foi comprada para falar aquilo. Foi comprada. Porque não tem como você ser pobre e dentro de um ano você ter apartamento, ter mansão, ter empresa. Não tem como. Só eles sim. Porque esse cão que empenhorou o apartamento da mãe, esse sim, dentro de 3 anos, ele tinha uma empresa de táxis aéreos. Dentro de 3 anos. Tinha uma empresa de táxis aéreos. A pessoa que não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Essa que é a verdade, que o crente que está lá dentro nunca vai aceitar, nunca vai entender, porque a mente dessa pessoa está destruída, falta de entendimento. E disto nos dá testemunho quem? O Espírito Santo. Não é homem que dá testemunho disso aqui, não é homem que diz que ele nos santificou. Quem é que dá esse testemunho dizendo, nos confirmando que ele nos aperfeiçoou, que ele nos santificou? Quem é que dá esse testemunho? O Espírito Santo confirma isso. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, aí diz: não, você é um pecador, você tem pecado, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer voto, você tem que dar o dízimo, você tem que comer pão, você tem que beber suco, você tem que tomar banho de piscina. Por quê? Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Pode ser o Papa. Se ele mandar você tomar banho de piscina, se ele mandar você comer pão, beber suco, ele não tem o Espírito Santo. Não tem. O Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Dos julgamentos, daquela tribulação que eles passaram. Depois daquela passada tribulação, que Jesus voltasse, o Espírito Santo está dizendo: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz quem? É eu que estou dizendo? Aqui está escrito que diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis. Então as leis de Deus agora, ela não está mais em pedra, ela não está mais em páginas amareladas. Onde é que está a lei de Deus? No nosso coração. As minhas leis sobre a sua mente escreverei, né? Acrescenta. Também de nenhum modo
me lembrarei dos seus pecados. Não. Oh, hoje é dia de Santa Ceia, você que tem pecado, vem aqui na frente. A igreja com 400. Aí vamos de 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30, 50 em 50. Quando pensa que não, está os 400 lá na frente. Todos com pecado. Mas tem um ainda, aí sobrou um lá em cima do chamado altar. Ele desce também, porque ele também é um pecador. Isso está certo com o que está escrito aqui? Não está. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Até quando ele não ia se lembrar disso? Para sempre. Para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes pecados, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Amém, meus amados? Você aceita esse evangelho? Você também é um que vai dizer que esse evangelho é de Satanás. Abra sua Bíblia em Tito. Tito capítulo 3, temos mais 3 passagens, né? Tito capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, não por jejum, não por tomar banho de piscina, não por comer pão, não por beber suco, não por dar o dízimo. Isso são obras o quê? Por nós praticada, diz Paulo. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos o quê? Nos vai salvar. É isso? Não. Ele nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quê? Das águas, do que suco, do pão, do jejum, do dízimo, não, do Espírito Santo. Esse é o evangelho de Satanás que os crentes, principalmente os da lei, os que pregam a lei, os que não trabalham no sábado, chamam. É o evangelho de Satanás. Lendo tudo, renovador do Espírito Santo, nós vamos ver até o 7, versículo 6. Que ele quem? Cristo derramou sobre nós. Cristo derramou o Espírito Santo sobre nós, ricamente, por meio de quê? Por meio de Jesus. Jesus era o corpo de Cristo, né? Por meio de Jesus, Cristo, o corpo do Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, não é mais por obras, por graça, nos tornemos seus herdeiros. Por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Esse é o evangelho de Cristo, que chamam por aí evangelho de Satanás. É isso o evangelho de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo do 25
25 ao 29. 25. Por quê? Porque a circuncisão tem valor. Presta atenção. Você que vive de lei, de mandamento. Porque a circuncisão tem valor. A circuncisão tem valor. Mas como, Paulo, a circuncisão tem valor? A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se praticares a lei. E quantos mandamentos tem a lei? 613. Ninguém nunca conseguiu praticar. Então, se não praticar os 613, tem valor a circuncisão? Não tem. Se eu dou o dízimo, porque a circuncisão era um dos mandamentos, né? Se eu dou o dízimo, mas não faço circuncisão, tem valor o dízimo? Não tem. Se eu dou o dízimo, se eu circunciso, mas não jejum, tem valor a circuncisão? O dízimo? Não tem. Se eu dou o dízimo, se eu circunciso, se eu jejum, né? Mas não faço batismo, não tomo banho em piscina, que é outro mandamento, tem valor? Não tem valor. Não tem valor. Se eu faço tudo isso, dou dízimo, circunciso, tomo banho de piscina, como Páscoa, né? Que a Páscoa não é ceia, é Páscoa. É Páscoa. Você é um teólogo, venha falar para mim que é ceia. É Páscoa. O que vocês fazem é Páscoa. E muito mal feita. Muito mal praticada. Porque a Páscoa, ela tinha um cordeiro. E cadê o cordeiro de vocês? Não tem. Não tem. Então, se eu jejum, se eu dou dízimo, se eu faço Páscoa, se eu tomo banho de piscina, se eu bebo que suco, mas não faço a lei do liverato, valeu de alguma coisa? Não valeu. Não valeu. E assim, meus amados, é isso que Paulo está tentando explicar para os romanos. Não adianta eu não querer trabalhar no sábado, dizer que eu não trabalho no sábado, se eu não pratico a lei do liverato. Não adianta. Não adianta. A lei do liverato não adianta. Se eu não adianta eu fazer dos 613, se eu fazer 612 e não fazer o último, não adianta. Não serviu para nada. Os 612 que eu pratiquei. Tinha que praticar 613. Porventura, circuncisão observa os preceitos da lei. 26, versículo 26. Se pois a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, você entendeu ou eu vou explicar? Eu vou explicar. Se você pratica os 613 entre mandamento, obrações e ordenança, que dá 613, né? Os três juntos, mandamento, ordenanças e obrações, dá 613. Então, se eu pratico os 613, é a mesma coisa da circuncisão. Então, se eu pratico 613, é mesmo eu ter praticado e é o mesmo valor da graça. Então, se eu pratico, vou explicar bem explicado, se eu pratico 613 mandamentos, é como se fosse uma moeda de troca, né? Seria trocado, tem o mesmo valor da graça. Mas o problema é que esses pregadores da lei não praticam, não passa de um. Né?
O único mandamento que eles faz questão que prevaleça é do dízimo. O resto, eles vão deixando de lado. Batismo, você é batizado? Não precisa se batizar, tá? Mas o dízimo não. O dízimo, a partir do momento que você cruzou o batente de uma chamada igreja, você tem que ser dizimista. Amém? Tem mais duas passagens aqui. Abra sua Bíblia. Nós lemos todos? Nós estamos aqui, Romanos 2. Nós íamos abrir até o 29, né? Não foi que eu parei, nem lembro onde eu parei mais. Nós tínhamos começado do 25. Acho que nem isso eu estava lendo. Não, nem eu estava lendo aqui mais. Vamos recomeçar do Romanos, nós estávamos no Romanos 3, 2. Não está certo. É que eu estava olhando no versículo 3, está aberto aqui, no capítulo 3. Nós paramos no 27. Paramos aqui no 27. Aqueles que são de circunciso por natureza. Então, se você pratica os 613 mandamentos, você é da graça por natureza. Porque tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Se você praticou os 613 mandamentos, tem o mesmo peso da graça. Mas sem praticar os 613, você está perdido. A natureza, cumpre-se a lei. Cumpre-se a lei. Certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor. Se você não pratica os 613, é o que? És transgressores da lei. Transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente por fora, nem é circuncisão a que é somente na carne, tem que ser no espírito. 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra de Moisés, e cujo o louvor não procede dos homens. O louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, no livro de João. No livro de João, não é as cartas, é no livro. Lucas, João. João capítulo 5. Nós vamos ler do 2 ao 10. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, você vê que João é um livro da lei. Na lei, os judeus eram considerados como ovelha. Então, João está certinho aqui. Chamando o povo de ovelha. Porque João pregava a lei, e na lei era ovelha. Por que esse povo chamava ovelha, meus amados? Chamava assim, tinha essa nomenclatura de ovelha. Por quê? Porque existia um cordeiro lá atrás. Existia um cordeiro. O cordeiro foi sacrificado, junto com as ovelhas. Nasceram o quê? Filhos. Mas os crentes não aceitam isso. Crente nenhum aceita de ser filho. Aceita ser ovelha. Ovelha, barro, verme de Jacó. Existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, uma multidão. Quantos enfermos existem? Uma multidão. E está aí, a igreja de Cristo
toda enferma, sem alcançar a cura, porque estão lá em Moisés. E a cura está depois de Moisés, está depois da cruz. Chamado em hebraico de Betsaida, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico. Estão tudo dentro dessas igrejas. Coxo, cego, paralítico. Cego, porque eles não conseguem enxergar o açarpão onde eles estão. Coxos e paralíticos, porque eles não conseguem sair de lá. Estão lá, não podem andar. E paralítico, 4, esperando que movesse a água. Você vê que era uma cultura judaica. Não tem nada de espiritualidade aqui. Era uma cultura judaica. Eles criam nessa cultura. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava. Você vê que era uma cultura que os cães trazem para dentro da igreja. Com essa cultura estão dizendo o quê? Que a igreja está enferma, está aleijada, está cega. Mas a igreja de Cristo não está aleijada, não está cega. A igreja de Cristo está perfeita. Sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Estava ali um homem enfermo. Havia quantos anos? 38 anos. As águas nunca se moveu para ele. 38 anos. Jesus vendo deitado e sabendo, olha, Jesus sabia, ó, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. E por que não curou Jesus ele? Se você sabia e não curou, por que não curou? Há muito tempo perguntou-lhe, olha a pergunta ainda. Perguntou-lhe, queres ser curado? Olha que pergunta. Perdão. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Meu amado, se ele não tinha ninguém que jogasse ele nessas águas, o que ele estava fazendo ali? O que é que eu estou fazendo aqui? Então não adianta alguém aparecer lá na frente, pastor, eu tinha um câncer e fui curado. E você, que nem eu falei ainda agora, você olha para a esquerda, olha para a direita, e a pergunta é, você conhece ela? Não. Ninguém conhece ela ali dentro da igreja. Por quê? Foi paga para falar. Aí vem, e tem outra. Mesmo que ela fosse dali e ela tivesse sido curada, se ela foi curada e eu não fui, e eu estou ali com uma doença também, não fui, então não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Se ela foi curada e eu não fui, não aconteceu nada. Então se ela foi curada e eu não fui, então logo nós já vimos que tem um Deus ali naquele meio que faz o quê? Excepção de pessoas. E o que é que se prega dentro da igreja? Que Deus não faz excepção de pessoas. Mas está lá, uma pessoa que foi curada, no meio de 400, uma foi curada e 300 estão todos doentes, não foram curados. Esse é o Deus das igrejas evangélicas. Um Deus que faz excepção de pessoas. A água agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. 8, vamos ler até o 10.
Então lhe disse Jesus: levanta, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Então o homem não tinha nada, era só na mente, ele estava dentro da mente, a mente dele que impedia. Se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia, aí veio o religioso, e naquele dia era sábado. Se fosse na igreja adventista, desgraçado, tu ia ficar mais 2 dias aí, né? Que era sábado. E naquele dia era sábado. 10. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, você vai ficar aí, viu? Você não pode não tomar esse leito não, ir embora não, andar não, hoje é sábado. Vai ficar aí, 38 anos já estás aí, vai ficar mais aí, mais um dia aí. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Amém, meus amados? É dessa forma. Esse é o retrato das igrejas evangélicas. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia ao livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Só para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. E assim nós sentimos aliviado, sem esse peso da religião que põe os pastores, joga em cima das costas dos crentes, e os crentes andam curvados. Ô irmão, quando o irmão vai? Eu vou para a igreja, irmão, vou para a casa do Senhor, hoje é o culto de oração. Aí vai para a igreja. Era para voltar curado, não era? Mas não, ela volta da mesma jeito assim, com uma dor no suado. Ô irmão, o que está acontecendo? Irmão, eu estou com uma dor aqui, acabou de vir da igreja. Lá, ela ouviu uma pessoa dizendo que foi curada, mas ela não foi. Então, o Deus de vocês faz excepção de pessoas. Versículo 14, 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Igreja, desperta você que dorme. Você que dorme no barulho desses cães gulosos, desses vermes, com nome de pastor, com nome de apóstolos, com nome de sacerdotes, com nome de bispos. Desperta, igreja, você que dorme. Levanta-te e anda na luz de Cristo. E você será salvo, não para a vida eterna que você já é salvo, mas é salva do engano desses cães. Amém, meus amados? Paz eterna? Paz eternas a todos, que vocês sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Que esse evangelho possa fazer você crescer espiritualmente e se libertar de todos esses cães que têm colocado esse peso nas suas costas, que você anda curvo sem poder se erguer, se levantar. Amém? Sejam todos abençoados e até o nosso próximo encontro, que se dará domingo às 8 horas da manhã, né? Vou ver se eu consigo trazer mais uma parte daqueles ensinamentos de domingo, onde eu mostrei para vocês que Cristo nunca falou que voltava, que Jesus de Nazaré voltou, né? Então eu quero
trazer, quero ver se eu trago uma outra parte desse estudo, onde nós vamos passar por outros versículos, ainda mostrando que Jesus voltou no ano 70. Amém? Portanto, nós já estamos libertos, nós já estamos salvos. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.